complicado da vida dele e ele simplesmente se prostrou e foi para a palavra e falou que queria esperar. E ele fez isso, ele buscou na palavra, ele esperou. E a vida dele no futuro deslanchou espiritualmente em todas as áreas da vida dele. A gente precisa entender isso. E em Atos 24:14 diz: crê em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. A gente tem que entender que a gente tem que acreditar no que está na palavra. Ela é a nossa verdade. A gente precisa crer, viver isso daqui, porque é a verdade das nossas vidas. Nós só seremos próximos de Jesus, nós só seremos semelhantes a Jesus se a gente viver a palavra todos os dias. Se a gente acreditar que o que está escrito aqui é a verdade das nossas vidas. O segundo tópico é: devemos assimilar a verdade que é a palavra. E aí nesse tópico eu quero destacar 4 outros subtópicos. Que diz que a gente precisa receber a palavra nos nossos corações. Às vezes, irmãos, a gente fica tão soberbo, a gente deixa algumas coisas subir na cabeça, que aí sobe uma pessoa aqui humilde. Você fala assim: não, Deus não vai falar comigo hoje não. A gente precisa entender que a gente precisa receber a palavra dele nas nossas vidas, independente de quem seja. Às vezes Deus vai usar uma criança para falar com você. Às vezes Deus vai usar a boca de uma pessoa que você nem conhece para te tocar, para te falar: ei, você está errado, ei, conserta a sua vida. A gente precisa estar preparado para receber isso. A gente precisa entender que Deus, ele fala através de outras formas. E a gente precisa receber de forma gratificante nos nossos corações isso. Aqui diz uma frase legal também. O autor destaca que Deus pode falar até mesmo por meio de pessoas mais enfadonhas, quando você é humilde e receptivo. O que é uma pessoa enfadonha, irmão? Aquela pessoa cansativa que fala. A gente tem que estar tão no espírito que a gente precisa receber isso. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. E a gente só vai entender a palavra, irmãos. Às vezes a pessoa fala assim: ah, Jaine, mas eu leio e eu não entendo nada. É porque você não busca do Espírito Santo. Você só vai entender a palavra se você tiver o Espírito Santo na sua vida. Porque eu posso ler um texto aqui agora, o PJ pode ler outro, o Moisés pode ler outro. Deus vai dar uma revelação diferente, porque a gente tem que buscar do Espírito Santo. É igual João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vai me dar uma revelação diferente, Deus vai dar outra revelação para ele e para ele. E a gente tem que entender que a gente precisa do Espírito Santo para isso. A gente não vai conseguir entender a palavra de Deus se a gente não tiver o Espírito Santo nas nossas vidas. A gente precisa convidar ele para entrar. Quando a gente entrar para dentro do nosso quarto e falar: Espírito Santo, senta aqui agora, vamos ler a Bíblia e me mostra o que eu preciso entender. Me mostra o que eu preciso mudar na minha vida. Às vezes um simples A na Bíblia, se você tiver no Espírito, vai transformar a sua vida por completo. Ele vai te fazer chorar, ele vai te trazer uma mudança de vida. Mas a gente só vai entender a verdade, a palavra, se a gente tiver o Espírito Santo sobre nós. O outro tópico diz que a gente precisa ler a palavra. A gente vem aqui, a gente se alimenta da palavra que é dita aqui no altar, mas a gente precisa entender que a gente também precisa ler a palavra nas nossas casas. Hoje a Bíblia é tão acessível, irmãos. Hoje eu posso baixar a Bíblia no meu telefone por um aplicativo, no meu horário vago, não estou fazendo nada no meu serviço, eu vou ler ela. Mas o que a gente prefere? A gente prefere ficar nas redes sociais, a gente prefere ficar vendo notícias de famosos, aquelas fofocas. A gente prefere isso do que ler a palavra de Deus. A gente tem trocado a palavra de Deus por outras coisas. E essas outras coisas, irmãos, que nos desvia do caminho. Como se diz, deixa eu lembrar a palavra, distrações que nos tira da presença de Deus. Porque se a gente não lê a palavra, como é que a gente vai estar próximo dele? Então a gente precisa entender. A Bíblia está muito acessível, irmãos. Às vezes tem uma Bíblia pequenininha, você pode carregar dentro da sua bolsa quando você precisar, quando você for evangelizar. Mas não, a gente enche o telefone da gente de aplicativo, mas vai olhar então a Bíblia quando a gente precisa. Depois aí a gente entra naquele... Quando a gente está com problema, a gente pega a Bíblia fechadinha lá no nosso quarto, abre assim, ó, e põe o dedo e fala assim: Deus, fala comigo agora. Não é assim, irmãos. A gente precisa buscar todos os dias, porque só assim ele vai falar com a gente. A gente precisa buscar incessantemente. A gente precisa falar assim: Deus, enquanto eu não entender isso aqui, eu não vou sair daqui. Enquanto o Senhor não falar comigo através disso aqui, eu não vou sair daqui. Enquanto eu não perceber que tem algo que precisa ser mudado em mim, eu não vou sair daqui. Deus, me transforma. A gente precisa buscar mais dele. A gente precisa mergulhar
mergulhar mais nele, porque só assim nós seremos maduros espiritualmente. Só assim nós conseguiremos alimentar de comidas sólidas, irmãos. De outra forma a gente não consegue. Não existe atalho. A gente tem que entender que a gente tem que ir reto, na direção reta. E a palavra nos leva na direção certa. O outro tópico diz que a gente precisa pesquisá-la. O que isso quer dizer, irmãos? Que a gente precisa ler ela. O pastor fala uma coisa muito legal, que o texto ele sempre tem uma resposta. Sempre que você for para a Bíblia, você vai ler, ele vai te dar uma resposta. E a gente precisa buscar isso aqui. A gente precisa falar assim: Deus, eu preciso de uma resposta, me mostra. Não haja precipitado. Fala assim: Deus, surgiu uma oportunidade melhor de emprego. Vou ganhar mais. Eu acho que eu vou ser mais feliz lá. Não haja precipitadamente. Vai para a palavra, olha o que tem lá, olha o que Deus fala com você. Aí só assim você toma uma decisão. A gente precisa buscar nela, a gente precisa olhar o que a palavra do Senhor diz para as nossas vidas. A gente precisa entender que o Senhor tem que ser o Senhor de toda a nossa vida. Não é só assim: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida lá na igreja, lá no meu serviço o Senhor não é não. Lá no meu serviço o Senhor não é, porque lá eu tomo as minhas decisões. Não é assim, irmãos. A gente tem que entender que a gente tem que tomar as decisões certas. Quando a gente está em dúvida em alguma coisa, a gente pensa assim: nossa, eu vou lá a gente tem que pensar assim: eu vou lá na palavra e vou ver se Jesus agiria dessa forma. Eu vou ver se Jesus faria isso ou se não. Se você vê que ele não fez, então não faça, irmãos, porque só assim nós seremos semelhança de Cristo. Só assim, só vivendo a verdade dele, colocando em prática a verdade dele, a gente vai ter uma mudança de vida. Vai realmente ser transformado por ela. E a gente precisa também, irmãos, recebê-la, relembrá-la no nosso coração. Às vezes a gente não... Eu digo por mim que eu não sou boa de lembrar versículo. Mas o que eu aprendi no decorrer de quando eu tô aqui na igreja e de quando eu descobri o que era pra mim, que a palavra era o que Deus queria da minha vida? Estudar. Você pegar um versículo, irmão, você destrinchar esse versículo inteirinho. Você pega um versículo, o Google hoje te ajuda muito. Você vai para o Google e você procura o versículo, lá tem muitos estudos. E lê aquilo ali e entenda, porque assim você vai lembrar. E quando você guardar no seu coração, entender o contexto da palavra, entender o que a palavra está dizendo, você vai guardar. Porque às vezes a gente lê aqui, distrai aqui e esquece. Mas se você se aprofundar, se você estudar direitinho, a gente não lembra o versículo. Mas a gente lembra, tipo assim, não, na Bíblia está escrito isso, fulano de tal fez isso, assim, assim, assado, então eu não vou fazer porque está errado. A gente não lembra a referência, mas se a gente estudar, a gente vai falar assim: não, isso aqui está na Bíblia, então eu sei que é errado. Se a gente simplesmente só ler por ler, não adianta nada você falar assim: nossa, eu li a Bíblia esse ano 3 vezes. Se você não entendeu nada, você está lendo em vão. A gente precisa entender a palavra de Deus. A gente precisa entender o que Ele quer falar com nós. A gente precisa estudar profundamente, passar horas estudando, porque só assim a gente vai entender o que está ali, a gente vai entender o contexto daquilo ali e Deus vai falar nas nossas vidas. A gente também precisa refletir sobre elas, irmãos. Foi igual eu disse, que quando a gente acorda com aquela fome, o estômago lá nas costas. Quando a gente acordar, a gente precisa meditar na palavra. A gente precisa buscar nela algo para falar assim: hoje eu vou colocar isso aqui em prática na minha vida. Hoje eu vou colocar esse versículo aqui em prática lá no meu serviço. Olha, hoje eu vou colocar isso aqui em prática com o colega que eu trabalho. Porque ele me chateou ontem, então eu vou colocar isso aqui em prática para que Deus me transforme. Só assim Ele vai nos transformar. Porque a gente precisa colocar a palavra dele em prática para que haja mudança de vida nas nossas vidas. Não adianta nada só eu ler, fechar minha Bíblia aqui e falar assim: não, beleza, eu já li, já sei que eu tenho que ser assim. Mas se eu não sou... Não adianta nada você ler, entender que é, mas não é. Não fazer, não praticar. E o terceiro tópico aqui, irmãos, também diz que nós devemos aplicar os princípios da Bíblia. Todos os esforços de pesquisas e estudos da Bíblia serão inúteis se ela não for aplicada na nossa vida. É o que eu acabei de dizer. Você pode ler ela inúmeras vezes, mas se você não aplicar, se você não buscar o que Deus quer da sua vida, vai ser um livro a mais que você leu. Vai ser só mais um livro. E a Bíblia não é só mais um livro. A Bíblia é uma carta de amor que Jesus deixou pra gente. A gente precisa lê-la. A gente precisa exercitar o que está aqui nas nossas vidas. Porque só assim, irmãos, só assim realmente a gente vai viver a vontade dele para as nossas vidas. Só assim a
gente vai viver o propósito dele nas nossas vidas? Porque se a gente não vive a palavra dele, como é que você quer que o propósito se cumpra na sua vida? A gente precisa mergulhar nisso daqui sem medo. A gente não pode só ir no raso. A gente precisa entrar de cabeça. Falar assim, Deus, agora senta aqui, o Senhor vai me mostrar tudo o que o Senhor quer. O Senhor vai abrir os meus olhos espirituais para que eu veja. Quando a gente se alimenta da palavra, a gente fica forte, irmãos. E, às vezes a gente vê alguma coisa tão simples e Deus fala através daquilo ali. Mas se você não buscar, você não vai ter os seus olhos espirituais abertos, seus ouvidos espirituais não vão estar abertos. A gente precisa buscar. Incessantemente a gente precisa buscar na palavra dele. Aqui diz assim: esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não faça nada com o que aprendeu. Olha o tanto que isso é forte, irmãos. O diabo, ele não se importa se você vem no culto. Ele não se importa se você senta aqui todos os dias para ouvir a palavra aqui. Ele vai se importar se você colocar em prática. Então, se você senta aqui e sai do mesmo jeito e não coloca nada em prática, Satanás tá feliz com isso. Então, a gente precisa entender que a gente precisa colocar isso em prática. A Bíblia, ela não está aqui só para a gente ler ela. A gente precisa ser transformado, sentar aqui e falar. Foi igual o pastor pregou sobre avivamento esses tempos atrás, que o avivamento não é você chorar, mas é você ouvir a palavra e falar assim, eu preciso mudar de vida. É isso que Deus quer das nossas vidas. Sentar aqui e falar assim, Deus, hoje eu vou sair daqui transformado. Eu não aceito sair daquela porta da mesma forma que eu entrei aqui, não. Você tem que sentar aqui e falar com autoridade, falar assim, Deus, eu não quero mais. Eu não quero viver mais essa vida. Eu não quero isso mais pra mim. Mas você precisa entender que a gente precisa da palavra pra isso. Não é só emoção, irmãos. A gente precisa praticar a palavra. A gente precisa exercê-la nas nossas vidas. Porque só assim a gente vai vencer tudo aquilo que nos para. Os obstáculos que nos param. Os obstáculos que nos fazem desviar e procurar um atalhozinho. Ah, não, tem um muro aqui, eu vou por aqui porque é mais fácil. Não, irmãos. Se a gente prevalecer na palavra, esse muro vai cair. Pronto, acabou. E em João 13:17 diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O pastor também diz uma coisa que eu gosto muito, que é: quando a gente conhece a verdade, não adianta a gente fugir, não. Antes você não conhecer, porque você conheceu, então acabou. Então se você conhece, pratica. Se a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso irmão, então ame. Se a Bíblia diz que a gente precisa ser melhor, que a gente precisa buscar mais, então busque, irmãos. A gente tem a palavra e a gente tem livre acesso à sala do trono. Por que a gente não usufrui disso? Existem tantos lugares que a gente não pode nem pegar na Bíblia, irmãos. E a gente hoje tem essa dádiva, que é poder pegar a nossa Bíblia, vir para o culto e ouvir a palavra. E a gente simplesmente desperdiça isso. É como se os nossos vasos estivessem furados. A gente tem um vaso de barro, aí a gente vem pra cá. Aí Deus nos enche. Aí tem um furinho lá no final. Até você já na sua casa, você já perdeu tudo. Não, irmãos, a gente precisa entender que os nossos vasos precisam estar perfeitos. Para que quando Ele derramar o azeite dele sobre as nossas vidas, a gente não perca nada. A gente viva isso que Ele quer para as nossas vidas. A gente está aqui há 25 dias, irmãos. A gente precisa pegar as 25 palavras que já foram pregadas aqui e colocar em prática nas nossas vidas. Ontem foi pregado que a gente precisa ser obediente. A gente tem que ser obediente, irmãos. A gente não está vindo aqui 40 dias só para agradar o pastor, só para agradar, estou vindo porque minha mãe me mandou. Não, a gente tem que vir aqui para agradar a Cristo e para mudar de vida. Deus colocou esse propósito no coração do pastor, foi para a gente mudar de vida, para a gente ser mais maduros, irmãos, porque a gente vai entrar num ciclo novo. A gente precisa ser maduros, irmãos. Como que a gente vai entrar num novo ciclo querendo comer comidas líquidas? A gente precisa entender que está na hora da gente se alimentar de comidas sólidas, que é a palavra de Deus. A gente precisa crescer espiritualmente nele. A gente precisa buscar ele, irmãos. Quando esses 40 dias de propósito acabar, a gente precisa guardar essas 40 palavras que foram ditas aqui. Falar assim, Deus, eu vou praticar todos os dias da minha vida. Deus, eu quero uma mudança todos os dias da minha vida. Porque a gente precisa ser transformado todos os dias, irmãos. Porque é uma batalha constante. Todos os dias a gente precisa ser curado em algo. A gente nunca vai chegar à perfeição por completo. Mas a gente tem que buscar
meus irmãos. E aqui diz também, eu gostei muito dessa frase do escritor que diz: faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Então, aplicar a palavra de Deus é uma tarefa difícil. Por isso, é tão importante discutir as aplicações pessoais com outras pessoas. Nós sempre aprendemos com a franqueza dos outros o que jamais aprenderíamos por nossa própria conta. Outras pessoas o ajudarão a discernir coisas que você teria deixado passar e aplicar a verdade de Deus de forma prática. Às vezes, irmãos, a gente precisa sentar com outra pessoa e falar assim: olha, estou em dúvida nisso, você me explica. Eu gostava muito de fazer isso com o Wellington da Camilinha. Eu li uma coisa na Bíblia e falava assim: Wellington, por que isso daqui? No começo, quando eu entrei na igreja, ele me explicava, isso foi me fortalecendo. Ele me ensinou muita coisa. Então, às vezes a gente precisa sentar com uma pessoa que sabe mais. Quanta coisa eu aprendi com o meu pastor quando eu entrei na igreja. Ele nos discipulou, eu e as meninas, durante 5 meses. E quanta coisa eu aprendi nisso. Quanta coisa da palavra eu aprendi disso. Então a gente precisa entender que às vezes sim a gente precisa quando a gente está mais fraco, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil, porque é muito estranho. A gente consegue sentar na frente de uma televisão e ficar 3 horas assistindo um filme. A gente não consegue sentar e ficar 3 horas lendo a Bíblia. Ai, minha cabeça doeu. Ai, minhas vistas não tá nem enxergando isso aqui mais não. Como é que faz? Vou parar, vou fechar isso aqui amanhã, eu continuo. Por que você consegue ficar 3 horas fazendo outras coisas? A gente precisa rever as nossas vidas. A gente precisa rever o que a gente tem feito das nossas vidas espirituais. Porque a gente cai, irmãos, não é de repente não. É degradativamente. Começa assim: ai, hoje eu não vou ler a palavra. Ai, hoje eu não vou orar. Ai, hoje eu não vou no culto. Ai, hoje eu não tô bem, eu não vou no culto. Aí você tem que ir mesmo, irmãos. Porque é lá que vai te fortalecer. É aqui que a gente busca as nossas forças. A gente precisa entender isso. A gente precisa buscar todos os dias na nossa vida. Gastar mais tempo com Jesus. Às vezes é difícil, às vezes na correria do dia a gente não encontra tempo. Mas a gente encontra tempo para ficar no Instagram. Eu gosto muito disso, que o pastor uma vez pregou, isso ficou muito no meu coração. A palavra, ela começa do pregador para depois passar para as pessoas. E essa palavra mexeu muito comigo. Se eu encontro tempo para ficar o dia inteiro no Instagram vendo a asneira, por que eu não encontro tempo para ler a palavra? Por que eu não encontro tempo para buscar a Deus? Você entendeu? Às vezes você tem ali 1h30 de almoço. Tira meia hora e fala assim: Deus, agora é eu e o Senhor. Vem cá, Deus, vamos sentar e vamos conversar. Irmãos, a gente usa o nosso tempo livre para tantas outras coisas e se esquece de Jesus. A gente simplesmente se esquece. Aí você chega no final do dia e você fala assim: não, agora eu vou fazer aquela oraçãozinha básica. Deus, obrigado pelo meu dia, abençoa minha noite. Amém. É assim que você quer ser transformado? É assim que você quer que a sua vida seja totalmente mudada? É assim que você quer ganhar a sua casa para Jesus? É assim que você quer ir para as nações? É dessa forma? A gente vai começar através disso daqui, irmãos. A gente vai começar tendo intimidade com Deus, buscando ser semelhante a Ele. Nós só seremos semelhante a Ele quando nós buscarmos de verdade a palavra dEle. Quando a gente buscar e falar assim: Deus, me transforma por completo. A gente precisa, às vezes, irmãos, ter uma indignação no nosso coração. Sentar e falar assim: deixa eu ver o que está de errado. E se indignar com isso. Falar assim: Deus, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais. Você precisa colocar autoridade, porque Deus, Ele derramou sobre nós uma autoridade. A gente precisa exercer ela. E a gente vai exercer quando a gente conhecer da palavra. A gente precisa estar cheios, saciados até na tampa da palavra de Deus. A gente precisa, é igual quando chega o almoço de domingo, você come muito, você fica tão cheio. A gente precisa estar assim da palavra de Deus. Tão cheio, mas tão cheio. A gente precisa estar transbordando. A gente precisa orar e falar assim: Deus, me transborda. Deus, me enche. Me transborda, porque eu quero fazer a tua obra. Você não vai fazer a obra de Jesus se você não for semelhante a Ele, se você não buscar Ele. Tem um versículo aqui, deixa eu só achar ele, que eu gostei muito também, só um minuto.
Achei. Está escrito em Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeito, preparado para boa obra. Nós só estaremos preparados para boa obra se a gente for perfeito nele. Se a gente buscar nele. Se a gente conhecer ele face a face. A gente precisa conhecer o nosso pai. A gente não conhece o nosso pai físico. Eu conheço cada detalhe do meu pai. Eu conheço quando meu pai está triste. Conheço quando meu pai está feliz. Eu conheço quando meu pai está sentindo dor. Eu conheço. De eu chegar na minha casa e bater o olho no meu pai, eu conheço. E assim é com Jesus. E a gente só vai conhecer ele por completo se a gente ler sobre ele. Se a gente buscar dele constantemente. Não adianta eu querer conhecer Jesus, ser próxima de Jesus, se eu não leio a palavra. Ele deixou a Bíblia para que a gente se tornasse mais próximos dele. Claro, a gente tem que orar e buscar, mas a palavra também faz parte disso. Queria convidar os irmãos a ficar de pé. E eu queria orar. Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, Espírito Santo. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de todas as coisas e o Senhor tem nos dado a oportunidade, Deus. Porque nós entendemos que hoje nós estamos sentados aqui, é mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado da gente mudar de vida, da gente ser transformado, Deus. Então, Espírito Santo, que nós venhamos tomar essa palavra, começando de mim, Deus. Que nós venhamos tomar essa palavra para as nossas vidas e buscar uma mudança, Deus. Buscar te conhecer mais, te buscar mais, Espírito Santo. Querer estar próximo de ti todos os dias, Deus. Não só em momentos pequenos, que a gente vem entender que a gente tem que dar o nosso tudo do Senhor. Não só 10 minutos do nosso dia, mas o nosso dia todo para ti, Deus. Que nós venhamos viver uma verdadeira mudança, Espírito Santo. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que a gente entrou, Deus. Nos transforma, Senhor, nos toca, nos muda, Espírito Santo. Derrama sobre nós uma indignação para que a gente não prevaleça, Deus. Não permaneça da mesma forma que a gente entrou aqui. Que a gente entenda que a gente precisa te buscar, Deus. Que a gente precisa mergulhar na tua palavra e te conhecer muito mais, Deus. Quero te agradecer, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para